Olá, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos fazendo um curso de MySQL e entrando em umas coisas bem legais e bem avançadas do MySQL. Eu quero discutir nesse vídeo, vale a pena criar uma chave estrangeira, né? Tornar o MySQL, o MySQL, ele é não relacional, tá? Você tem que fazer tudo via software. Tipo, você tem o ID do cliente, outro ID em outra tabela, você pode apagar, ele não checa, você faz o que você quiser. Agora, quando você cria uma chave estrangeira, uma chave real, ele torna o banco relacional. Daí você tem que mudar para INDB, né? O tipo de banco. Eu vou discutir nesse vídeo, vale a pena fazer isso? Perder desempenho para tornar o banco mais robusto? Sim ou não? Quero sua opinião também nos comentários. Se você faz, não faz, se já tinha visto isso, já tinha pensado sobre isso, escreve nos comentários, tá? Seja bem-vindo ao canal. Tem uma playlist aqui do curso de MySQL completo. Aqui estamos quase no final já do curso, então tem a playlist de tudo que a gente já viu, tem muita coisa. E também uma playlist do curso de banco de dados aqui embaixo também. Você assiste depois. Seja bem-vindo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Sininho é importante porque amanhã vai ter mais vídeo ainda do curso, você recebe em primeira mão. Vamos discutir isso? Vamos lá então? O que a gente fez no vídeo anterior, tá? A gente tem uma tabela clientes, tem alguns clientes aqui, ok? E uma tabela produtos, 2 produtos e uma tabela vendas, né? A tabela vendas, o que a gente fez? A gente adicionou, no vídeo anterior, tá na playlist, eu vou colocar no card também, caso você queira referência, nós adicionamos uma chave estrangeira na tabela vendas, ligando, né, o ID cliente dessa tabela, ok? A clientes. Então, a partir desse momento, eu não posso inserir qualquer cliente mais aqui. Ele vai sempre verificar a tabela clientes para ver se é possível. Olha só, até aqui. Se eu tentar mudar esse campo, ó, ele vai me dar, ele não deixa. Ele vai me dar uma lista de coisas, de opções aqui. Eu não posso digitar, tipo, antigamente eu digitava 1000 aqui, ó, e agora eu não posso. Ele vai dar erro, tá? Ok? Então ele está me limitando. O próprio banco falou, ó, você só pode colocar dado conhecido. Perfeito? Porque eu liguei uma chave estrangeira aqui. O que eu quero discutir, ó, o que eu quero discutir com vocês é o seguinte: o que isso afeta, né, no banco? Se eu for ver a estrutura da tabela, só mostrando para vocês, ó, tá? Você vai ter aqui os campos principais dele, tá? Na estrutura, e essa chave de cliente agora, ó, tem uma chave estrangeira, tá vendo aqui nela, ó? Uma chavezinha apareceu aqui. E se eu olhar a estrutura, ó, da tabela, tá? Você vai ter aqui, ó, só para mostrar para vocês essa estrutura, tá? E já tem um índice no ID cliente com uma chave estrangeira aqui. Perfeito? Vamos voltar para cá. Então, o que eu quero discutir com vocês é isso. Quando eu crio uma chave estrangeira do MySQL, a primeira mudança que a gente vai fazer, a gente vai ter que mudar a forma do banco, o formato do banco. Aqui, ó, visão de relações, só para mostrar para vocês, ó. Ele te dá, tá? Essa chave estrangeira, ó, tá? Ele te dá essa informação primeiro de mim, ó, visão de relações, tá? Eu tenho vendas, né? Eu tenho o ID cliente relacionado à tabela de ID cliente empresa relacionado a ID cliente clientes, aqui, ó, chave estrangeira, tá? Ok? Aqui você pode ter essa visão dessa chave. Então a primeira pergunta é o seguinte: vale a pena ter isso no MySQL, tá? Vantagens e desvantagens, é isso que a gente vai falar. Primeiro item: quando você faz essa mudança no MySQL, você tem que mudar o tipo do banco, né? A gente estava trabalhando com MySQL. MySQL, qual é a vantagem dele? Ele é muito rápido e ele é não relacional. Ele não aceita alter table para criar chave estrangeira, tá? No MySQL você não pode fazer chave estrangeira. Na verdade você até executa, mas ele não faz, tá? Porque ele não tem suporte a chave estrangeira. Eu tive que mudar meu banco para INDB, perfeito? O que muda a partir desse ponto, dessa mudança? Primeiro, se você faz backup com MySQL Hot Copy, ele vai parar o seu backup, tá? Porque o INDB você não vai conseguir muitas vezes fazer um backup com MySQL Hot Copy. Você vai ter que fazer dump, mudar bastante a parte de backup do banco, tá? Ok? O MySQL Hot Copy é indicado para MySQL. Primeiro item. O que você vai ter checar todo o seu backup, a reconstrução do backup é diferente. Então, você fazendo uma mudança num banco antigo, por exemplo, você vai começar a criar uma série de itens de risco, inclusive, perfeito? Então, primeiro item não aconselhável, ok? Outro item: quando você trabalha com INDB, toda a parte de arquivos muda. Então, também, né? O backup que você fazia com MySQL Hot Copy, agora você vai ter que fazer com dump. Você vai ter que, basicamente, exportar o arquivo inteiro, arquivo texto, e guardar esse arquivo texto. O backup do INDB é bem diferente do MySQL,
tá? Então tem isso. Outro item também, questão de performance. O InnoDB é mais lento que o MySAN quando você usa chave estrangeira, perfeito? Então, não vamos comparar nem agora InnoDB com MySAN, vamos comparar só chave estrangeira. Quando eu amarro uma tabela a outra, ele vai ter que checar, toda vez que eu tentar fazer um insert, ele vai checar se se esse ID pertence aqui, então ele vai ter uma série de camadas pro banco. Você joga a responsabilidade pro banco vai ficar bonito teoricamente, porém você não vai conseguir mais excluir algum lixo, assim, você vai excluir, você vai ter que excluir tudo em cascata, né? Primeiro eliminar a venda, depois eliminar o cliente. Nunca eliminar o cliente direto, porém você vai ficar com um banco mais conciso, ok? Perfeito? Mas muito mais lento, legal? Então o que eu vou trazer para vocês é isso. Eu vou trazer um artigo comentando sobre esse item e a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, tá? Então primeiro item que eu colocaria é 7 razões porque as chaves estrangeiras, para não usar chaves estrangeiras, né? Em seu banco de dados, perfeito? Eu vou traduzir ele, é do DataEDO, esse artigo, acho que vale a pena trazer para vocês, né? 7 razões pelas quais não há restrições de chaves estrangeiras no seu banco de dados, tá? Vamos lá? Vou comentar um pouquinho, né? Então, aqui ele está discutindo, eu entrei com uma discussão com alguns DBAs e arquitetos recentemente, eles ficaram chocados com o fato de alguns bancos de dados não terem chaves estrangeiras e afirmaram que essa é uma falha de design que não deve ocorrer. Então, se você pensar um arquiteto de sistema, ele fala, tem que ter chave estrangeira, né? O DBA muitas vezes ele pode falar, não, tem que ter ou que não tem que ter, depende do volume e do local onde você está usando, tá? É isso que eu tô falando, é realmente um assunto que vale a pena ser comentado. Se isso acontecer, isso deve ser corrigido imediatamente. Eu gostaria de discutir isso. Minha experiência me diz que muitos dos bancos de dados, a maioria dos quais trabalhei, não contém chaves estrangeiras e que isso nem sempre é uma coisa ruim, perfeito? Então é esse exemplo que a gente está vendo. Nesse artigo eu me concentrei nas razões pelas quais isso acontece. Então ele está comentando que muitos bancos não têm chaves estrangeiras, tá? Não são eles não podem ser considerados relacionais, reais pelas 13 regras que a gente viu, tudo, né? Mas eles são importantes serem assim, você vai entender por quê, tá? Então, o MySQL, para ter uma ideia, é um dos bancos mais usados mundialmente e o MySQL não suporta chave estrangeira. E ele veio assim durante décadas, né? Mais de uma década, tá? E funcionando muito bem. Por que isso seria um problema? Potenciais problemas de integridade, né? Então, a questão da integridade do banco, né? Se você não tem chave estrangeira, você faz o que você quer. Isso, escalonando, pode ter alguma questão de integridade sim, né? Seu banco pode ter registro sem pai ali, né? Mas nada impede que você faça um sisteminha em Perl, em Python, PHP, em qualquer coisa, que limpe isso, né? Que mova, limpe, isso é tranquilo. Mas você pode ter uma falha no banco, porém você compensa via script, tá? Um bom programador resolve isso rapidamente. Assim, não é tão rapidamente, né? Tem que ser um super bom programador, mas dá para resolver. Relações de tabelas não claras. Então, outro efeito negativo, menos visível, é a falta de chaves estrangeiras em um banco de dados. As pessoas não conhecem o esquema e têm dificuldade de encontrar tabelas corretas e descobrir as relações entre elas, tá? Então, realmente, você vai criar um ponto, né, que vai ter um tempinho a mais para você estudar o banco de dados, tá? Se pegar um banco de dados, tipo, eu hoje pego qualquer banco de dados em 1 hora, eu mapeio inteiro, qualquer tamanho que seja, banco com centenas de tabelas, por experiência. Agora, uma pessoa nova, ela vai criar uma documentação, vai criar uma dúvida. Então, se você usar bem o nome dos campos, né, ID cliente, tabela certinho, se não colocar numa ID cliente e na outra IDC, daí não, né? E tem muita gente que faz isso, coloca chaves, né, que deveriam ser relação com nomes totalmente diferentes. Aí realmente aí é questão de português, né, ou inglês, né, não é nem questão de arquitetura, né? Porque os bancos de dados não possuem chaves estrangeiras. Vamos dar uma olhada nas razões pelas quais os bancos de dados não possuem as chaves estrangeiras. Primeiro, um pequeno aviso, né? É interessante esse artigo aqui. Os motivos apresentados aqui não são de forma alguma encorajadores a não usar restrições de chave estrangeira no banco de dados. Ele está falando o seguinte: se você falar com o professor, ele vai mandar colocar, tá? Só que ele tá falando assim, olha, esses motivos não quero te encorajar a fazer dessa forma, porém você tem que saber que fazer dessa forma vai ficar lento, tá? Você vai precisar de mais máquina, mais servidor, mais VMs,
para manter tudo. É apenas uma coleção de razões que pude encontrar em várias fontes, né? Principalmente em fóruns, sobre o motivo pelas quais desenvolvedores, arquitetos, fornecedores não as usam. Então, muita gente para alto volume eu estou falando em milhões de acessos. Assim, por dia, milhões de acessos naquele mesmo servidor, naquele mesmo banco, tá? É um volume absurdo mesmo. É questão de fazer aí 5.000 selects por minuto do banco, tá? Coisa realmente grande. 10.000 selects por minuto, 50.000, 100.000 por minuto. É violento mesmo o acesso que a gente tá trabalhando, tá? Eu, pessoalmente, e muitos outros profissionais, né, experientes em banco de dados, aconselho sempre a usar, né? Então ele tá meio assim, ó, o conselho é esse, sempre use, né? Pra ficar bonitinho, tá? Deixo isso sob sua decisão, que é um bom argumento. Então ele está falando, olha, se eu fosse falar um professor universitário, use, claro, né? A literatura recomenda, mas ele está colocando isso para você pensar sobre se realmente vale a pena usar, tá? Primeiro item, desempenho, esse é o ponto principal, tá? Se você aplicar uma chave dessa numa empresa, você pode parar a empresa e não volta mais, porque você vai ter que desfazer a chave, tudo, tá? De tanto diferença de desempenho, é coisa de às vezes 100 vezes mais lenta, realmente, tá? Ter chaves estrangeiras ativas nas tabelas melhora a qualidade dos dados, ok, isso é indiscutível, mas prejudica o desempenho de operações de inserção, atualização e exclusão. Então um banco que fazia, por exemplo, 100 inserts por segundo, vai passar a fazer 1 por segundo, a coisa é realmente gritante, dependendo do tamanho da sua tabela. Imagina você ter uma tabela de 1 milhão de linhas, né? Todo insert que você tem que fazer, ele tem que consultar nessa tabela de 1 milhão e uma outra de 10 milhões. Fazer um insert, ele vai ter que consultar na tabela de 1 milhão para ver se acha aquele registro antes de fazer o insert, tá? Então, realmente fica lento mesmo, tá? Antes dessas tarefas, o banco de dados precisa verificar se não viola a integridade. Quanto mais chaves estrangeiras, mais verificações tem, tá? Essa é uma razão pela qual alguns arquitetos DBAs desistem de chaves estrangeiras, especialmente no caso de Data Warehouse e banco de dados analíticos, que não processam dados de maneira transacional, uma linha por vez, mas em massa. Então, por exemplo, aqui, ó, Data Warehouse em BI, né, Business Intelligence. Você está fazendo um sistema de BI, que você reúne dados de uma empresa. Vamos supor que você trabalha com um dataset aí de 100 milhões de linhas. Imagina uma tabela de 100 milhões de linhas, a cada insert ele tem que fazer uma verificação. Você aumenta, tipo assim, uma coisa que demoraria 2 horas vai demorar 2 semanas, tá? Então, um conselho é repense ou pense muito sobre essas chaves, tá? Por quê? Porque muitas vezes você consegue fazer um select no seu sistema, select where condição antes de dar o insert. Via script mesmo. Isso pode aliviar o seu banco, porque o banco só vai fazer o que precisa, né? Você alivia o banco e joga a responsabilidade pro PHP ou pro Python, pro Perl, que é levinho fazer, né? Dados herdados. Muitos bancos de dados, quando criados, exigem armazenamento de dados herdados de bancos antigos. Tipo assim, você tem que importar uma base antiga, que muitas vezes essa base não estava íntegra, né? Tá? E que podem não ter sido rigorosamente quanto à qualidade e integridade dos dados. Para poder conter o velho arquiteto de dados sujo, havia a opção de limpar e transformar os dados herdados ou desistir de impor a restrição. Muitas vezes ocorre também o seguinte: vamos supor que você tenha um histórico, né? Você tem um cliente, uma base de 10 anos você já tem na sua empresa, e você tem um histórico dessa base, né? E você quer só mover os clientes que não compraram no último ano fora. Mover mesmo, não apagar, tá? Você move para outro banco, daí você tem que fazer um script para mover, um sistema todo, né? De arquivo morto, por exemplo, né? E muitas vezes você quer mover esse cliente, mas você quer manter, por exemplo, alguma coisa em log. Você não vai mover tudo. Você vai deixar algumas informações, mas a base você move. Por quê? Porque você vai mover isso em paralelo, né? Eu quero primeiro mover os clientes, depois eu localizo e movo alguns dados que estão em bancos, inclusive separados, uma coisa bem maior. Então, o cheque de integridade acaba sendo muitas vezes uma limitação. Você vai começar a ter que complicar um pouco mais para você fazer toda essa movimentação de todos os filhos para antes de movimentar o pai, tá? Ó, então aqui está um exemplo, ó, a implementação do CRM está quase completa, muito bom. Eu também queria importar esses dados de consumidor. Tá quase pronto, aí o cara chega com um monte de papo, um arquivo aqui gigante, ó, quero importar tudo isso. Ele fala, não, né? Então tem isso mesmo. Vou falar um pouquinho mais.
Deixa eu aceitar aqui. Recarga completa da tabela. Alguns bancos de dados, como Data Warehouse, banco de dados de teste ou de interface, exigem que os dados sejam frequentemente carregados como fontes externas. Isso faz com que os dados sejam inconsistentes no momento do recarregamento. A tabela filho pode ser totalmente carregada enquanto a tabela pai está vazia. Também tem isso, né? O load de dado. Então, muitas vezes, você tem além do load de dado assíncrono, né? Você vai carregar uma tabela antes da outra. Então você não pode ter limitação de chave, porque muitas vezes vou dar exemplo, as fontes são diversas. Você vai ficar atualizando a tabela pai enquanto tem a tabela filho, que pode ou não ter uma dependência forte, tá? Então isso também é um caso, nesse caso que ele deu. Estrutura de nível superior. Alguns aplicativos usam estrutura de programação, é exatamente essa, até uma sugestão, que forma outra camada lógica entre bancos de dados físicos. Os desenvolvedores não usam instruções de inserção ou atualização para modificar os dados, mas usam uma API, uma API mesmo, ou estrutura que faz o segundo plano, nesse caso, estruturas de ORM, né, ou estruturas de Ruby Rails. Essas ferramentas, além de integridade referencial, juntamente com os gerenciadores de banco de dados, criam um mecanismo, né, de dados a nível superior, tá? Então isso também é interessante. Comentando sobre isso, conforme você vai travando o banco, você vai tornando sempre mais lento, tá? E mais burocrático também a inserção, tá? Claro, se eu for desenvolver um banco talvez para um banco de dados, para um banco, é bom você priorizar as relações, né? Porque realmente os dados ali são extremamente tem que estar muito relacionado. Agora, se eu for fazer um banco de log, por exemplo, para logar, né? E se você amarrar ele demais, você vai ter inserção violenta sem parar, né? Então, tudo é questão mesmo também do ambiente que você está desenvolvendo, né? Perfeito? Eu posso abrir mão um pouquinho das chaves relacionais para poder ganhar muito desempenho? Isso é tudo decisão mesmo, que envolve tanto a empresa quanto as pessoas envolvidas em sistema, em infra, e o próprio DBA. Relações de banco de dados cruzadas. Esse não é o motivo certo pelo qual o banco de dados não possui chaves estrangeiras, mas pode estar faltando algum. Alguns bancos de dados abrangem mais bancos de dados físicos, até mecanismos que pode ser tecnicamente possível criar chaves que abranger todos os bancos. O SQL Server é um exemplo, né? Ele não permite a criação de chaves em dois bancos de dados no mesmo servidor. É uma arquitetura comum em sistemas de maior escala. Então vamos ver. Tá? Relações de banco cruzadas, né? Esse não é o motivo pelo qual o banco de dados não possui chaves estrangeiras, mas porque pode estar faltando algum. Alguns bancos de dados abrangem mais bancos de dados físicos e até mecanismos, e pode não ser tecnicamente possível criar chaves que abrangem todos os bancos de dados. O SQL Server é um bom exemplo aqui. Ele não permite a criação de chaves em dois bancos de dados no mesmo servidor. É arquitetura comum em sistemas de maior escala, tá? Tem uma limitação que ele colocou aqui. Vou falar aqui, ó, plataforma de banco de dados independentes. Semelhante ao anterior, alguns aplicativos foram projetados para serem agnósticos na plataforma de dados mesmo, né? E serem capazes de trabalhar em vários bancos, como Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase. Isso o que eu li, né? O PeopleSoft, os designers não quiseram se vincular a nenhuma plataforma específica ou lógica na camada de aplicativo. A abertura da mudança, né? Seguindo a Oracle, outra história que eu vi sobre aplicativos dessa vez, né? A Oracle eSuite, ele foi projetado para ser mais personalizado possível. A Oracle forneceu uma base sólida, deixou necessidade das equipes de implementação com o maior número possível de aspectos de design, pelo menos é o que dizem, né? Então, colocou o arquiteto preguiçoso, né? Ao criar banco de dados, se desejar armazenar dados, é necessário criar algumas tabelas e colunas. Isso é o mínimo. Você não precisa criar estruturas que mantenham consistência dos dados, como chaves e restrições primárias. Requer algum esforço, não tem benefício imediato, né? Então, o que muita gente faz é o seguinte: cria a parte básica do banco e isso deixa em aberto para o crescimento. Conforme o crescimento, você aplica, né, essa chave depois. Porém, claro, você pode já ter dado inconsistente e você não consegue fazer um alter table se tiver dado inconsistente, tá? Se eu tentar criar uma chave dessa e tiver dado inconsistente, ele não cria, ele vai falar, ó, não consigo porque tem registro órfão aqui, perfeito?
Então, mantendo o modelo em segredo, talvez seja um exagero, mas às vezes é porque as pessoas não querem que outros sejam fáceis demais e saibam. As pessoas, em geral, querem necessário. Também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa ela não cria, mesmo para se tornar. Isso aqui é pro DBA, né? Ver se concorda ou discorda, caso você seja DBA. Você não quer que. A pessoa quer que tenha dependência nela. Então, em vez de ela fazer bem feito, ela faz sem isso para poder sempre estar ali olhando para o banco. Pode ser uma opção também, né? Vou falar um pouquinho agora essa parte das chaves estrangeiras do MySQL, que é um outro artigo que eu trouxe para vocês. Logical Read, tá? Essa aqui eu vou mais rápido para a gente não ficar muito extenso, tá? Entendendo as chaves estrangeiras do MySQL, tá? As chaves primárias servem como modificadores, perfeito, que a gente já viu, tranquilo, um para N, tal. Eu quero ver se tem, ó, as 3 restrições a seguir devem ser lembradas ao vincular tabelas estrangeiras. Todas as tabelas no relacionamento devem ser importadas INODB. Em tabelas não INODB, modificar foreign key é simplesmente ignorado pelo MySQL. Beleza, isso a gente já tinha visto no vídeo anterior. Os campos usados no relacionamento de chave devem ser indexados em todas as tabelas referenciadas, tá? Então, é índice a mais para trabalhar. Os tipos de dados dos campos nomeados no relacionamento devem ser semelhantes. Isso deve ser especificado por inteiros, que deve corresponder ao tamanho do sinal. Perfeito, tá? Mesmo aqui, ele dá mais alguns exemplos, tá? Beleza. Tá? E eu quero ver, que também trouxe para você esse artigo de performance, tá? Os top overlooked MySQL Performance Optimization. Então, são coisas que travam o banco. Eu queria mostrar para vocês também nesse vídeo ainda, só para a gente ver, ó, tá? O que me interessa aqui, na verdade, é a chave estrangeira, tá? Nesse artigo aqui. Depois eu vou fazer alguns de performance. Aqui, ó. Tá. O que isso quer dizer com a chave estrangeira anexada ao índice secundário? No INODB, os índices secundários são armazenados junto com seus valores, chave primária correspondentes. O INODB usa esse valor de chave primária para procurar no índice do cluster. Portanto, chaves primárias são adicionadas implicitamente como chaves secundárias. Sobre chaves duplicadas, se tiver uma chave única em 2 colunas, tudo bem, definir uma chave, tal. Tá. Deixa eu ver. Chave estrangeira. Né? Ó, chave estrangeira tornará minhas buscas lentas. O MySQL reforça a integridade referencial que garante a consistência dos dados entre tabelas relacionadas. Perfeito. É esse exemplo. Por meio de chaves estrangeiras para o mecanismo de armazenamento INODB. Pode haver alguma sobrecarga disso para a coluna de chaves estrangeiras, insert, update e delete, que deve verificar se o valor existe na coluna relacionada de outras tabelas. Então, claramente, você colocar a chave estrangeira vai deixar insert, update e delete mais lento, tá? Vai tentar inserir, ele vai checar um monte de coisa e o banco vai ficar locked lá, esperando, tá? Pode haver alguma sobrecarga para isso, mas, novamente, é uma pesquisa de índice, portanto, o custo não deve ser alto. No entanto, a sobrecarga de bloqueio também entra em jogo. Esse post, né, é informativo sobre esse tópico. Isso afeta especialmente as gravações, mas eu acho que a chave estrangeira deixa muito mais lento no select, mas no insert, sim, tá? Então, você tem um banco que tem muito select, uma slave até, um banco slave, depois eu vou mostrar ainda depois como fazer replicação no MySQL, nesse curso ainda, a parte de select não afeta muito, mas insert, update, delete sim. Se tiver uma master que você só faz insert, update, delete e só replica para outra, mesmo na slave você vai ter um tempo na replicação, porque ele vai ter que inserir na outra, né? Tá? Então, o que eu diria, resumo é o seguinte: insert, update, delete, sim, deixa mais lento, select nem tanto, mas se você estiver replicando em vários bancos, você vai ter que inserir. Então, ele vai começar a sobrecarregar seu banco usando chaves estrangeiras. Então, é isso que resumo que eu colocaria neste vídeo. O que você achou? Quero a sua opinião. Você trabalha já com banco maior, com chave estrangeira, já fez algum teste sobre isso, tá? Depois eu vou tentar fazer alguns testes de performance também, vídeos extras no curso para vocês, legal? Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tá entrando legal no MySQL, tá? Seja bem-vindo, já se inscreva, ative seu sininho, deixa seu like, compartilhe o vídeo, quero a sua opinião aí, tá? Você usa muito, não usa, prioriza. Minha recomendação tem que ser muito bem avaliado, tá? Porque quando você pensa no MySQL, sem chave estrangeira, a vantagem dele é essa, tá? O banco. Quando você começa a colocar muita coisa, tentando tornar o que ele não deveria ser, você pode ter integridade. Mas ao mesmo tempo você vai perdendo desempenho, perdendo. Daqui a pouco você vai falar, vou trocar esse banco por outro.
tá? Então, muitas vezes uma solução mista possa ser interessante também, tá? Então, isso a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente vai ver outros bancos também, em alguns cursos, pra gente discutir. A grande vantagem do MySQL realmente é isso, a velocidade e o alto desempenho, performance, tá? Então, fica aí, eu quero a sua opinião. Escreve nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!